Bora, 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 nobres! Combatentes, estamos! Deixa eu ajustar a câmera aqui para ficar melhor. Aí sim. Estamos no QAP, dando continuidade aqui aos nossos encontros semanais, onde nós trabalharemos aqui diversos pontos importantíssimos para vossas senhorias que querem ingressar nas carreiras policiais, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Penal, seja a Polícia Municipal. PRF, Polícia Federal, Polícia Civil, né? O nosso feeling aqui é disponibilizar conteúdo de qualidade e gratuito para os nossos nobres combatentes. Todo mundo do QAP aí, me ouvindo, me vendo? Só me deem o feedback, por gentileza. Se me ouvem e me veem. Show! Excelente, perfeito. Senhores, olha só. No nosso primeiro encontro, nós estamos trabalhando aqui a LINDB conforme solicitado, conforme pedido aí pelos senhores. O pleito de vossas senhorias para nós é uma ordem, é isso? Então, na primeira aula, os senhores pediram para a gente trabalhar aqui a LINDB. Na primeira aula, a gente passou aqueles pontos gerais, aquela parte mais teórica, aquela parte mais principiológica, inicial no tocante à LINDB, né? E nós trabalhamos aqueles elementos cruciais para entender a LINDB, né? Então, na nossa primeira aula, nós trabalhamos pontos gerais da LINDB. Basicamente, a gente está trabalhando aqui com a lei propriamente dita e estamos desmiuçando a LINDB, né? Então, compartilhando a LINDB aqui com vossas senhorias, tá aqui a LINDB, tá? Tá aí a LINDB, tal como previsto, tá? Tal como previsto, pelo site do Planalto, inclusive com todas as alterações aí. Então, na primeira aula, senhores, recapitulando, nós vimos que a LINDB, ela é de 1942, era um decreto-lei que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como uma lei ordinária. É uma lei guia que, embora seja de 1942, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como uma lei ordinária. É uma lei ordinária que vai ser o viés, vai ser o direcionamento, vai dar o norte para a criação de todas as outras leis do nosso país. Nós vimos sobre vigência, nós vimos sobre eficácia, nós vimos sobre efeitos da lei, nós vimos mais ou menos, embora de forma muito embrionária, sobre a questão do nascimento das leis. E nós vimos basicamente o artigo 1º da LINDB. Tá aqui, ó. Artigo 1º da LINDB. Nós vimos na nossa primeira aula, né? Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar. Então, a gente entendeu a ideia do vigorar, a gente entendeu o que é vacatio legis, 45 dias depois de oficialmente publicada. A gente viu a diferença do que é uma lei publicada para uma lei promulgada. E entender os nuances da primeira aula é elementar para entender todo o resto da LINDB. Se o senhor ou a senhora não entende essa parte inicial, aquela parte mais doutrinária, mais de nomenclaturas, fica difícil entender o restante da LINDB. Então, eu já vi todas aquelas questões, o que é vacatio legis, o que é uma lei publicada, o que é uma lei promulgada, o que é uma lei válida, o que é uma lei vigente, não é isso? Então, a gente viu todas essas nuances. Então, a regra é, a própria lei coloca no seu texto, lá no último parágrafo, lá no finalzinho dela. Então, a própria lei coloca lá no finalzinho dela qual é o seu período de vigência, quando ela começa a vigorar, ou seja, quando ela passa a ser obrigatória. Então, a regra é que a própria lei coloque o tempo dela. Olha, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, essa lei não tem vacatio legis. Então, ela já começa a ter validade, começa a vigorar imediatamente. Essa lei entra em vigor em 30 dias, 180 dias, 1 ano, 2 anos. Algumas no Brasil, 10 anos. Então, quando a lei for omissa, ou seja, quando a lei não dizer qual é o prazo de vacatio legis,
ela começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. E sabe qual que é a pegadinha de prova disso aqui? Eu vou falar para os senhores qual que é a pegadinha de prova disso aqui. A pegadinha de prova disso aqui é que o avaliador, ele vai colocar que ela começa a vigorar 1 mês e meio depois. Não caia nessa cilada, Bino. Isso é cilada, Bino, ok? Isso é a questão mais cobrada, indubitavelmente, de provas que tem a LINDB. Se a lei não especificar qual o seu período de vacatio legis, ela passa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, perceberam? Vigorar, oficialmente publicada. Então, preciso entender aqueles conceitos da aula inicial. Pois bem, então a regra é que a própria lei discipline o prazo para que a lei comece a vigorar, ou seja, quando ela passa a ser de cumprimento obrigatório, se ela não disciplinar, 45 dias. Agora, para a gente entender o parágrafo primeiro, a gente tem que fazer a gente tem que contextualizar a LINDB. Senhores, a LINDB é de 1942. Em 1942, a gente não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje, a gente não tinha internet, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, obviamente. Obviamente. Então, em 1942, era mais ou menos que por carta as comunicações, por carta, por navio, né? Por carta, basicamente, eram as comunicações, telegramas. Então, a gente tem aqui no parágrafo primeiro essa hipótese aqui, ó. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Por que isso aqui, senhores? Por que isso? Olha, nós vamos aí em direito, por exemplo, direito penal, que existe a possibilidade de você aplicar o direito penal fora do território brasileiro. Nós vamos estudar isso, nós teremos aulas de direito penal aqui também, no nosso projeto. Então, existe a possibilidade de você aplicar a lei brasileira fora do Brasil. Direito penal militar, por exemplo, né, quem vai fazer concurso aí para áreas militares, de polícia militar, você, como regra, aplica o Código Penal Militar em qualquer parte do território mundial. Em qualquer lugar do mundo você continua militar, então é possível aplicar a Lei Penal Militar brasileira. Então, imagine que eu vou aplicar uma Lei Penal Militar brasileira. Vou dar um exemplo clássico aqui para os senhores, fático, real. No segundo semestre de 2023, houve uma alteração do Código Penal Militar. E para quem não entende nada de direito penal militar, vou explicar para os senhores. Olha só, eu sou militar da ativa e José é militar da ativa. Em qualquer lugar do planeta Terra, eu sou militar da ativa e ele é militar da ativa. Se eu agredir fisicamente José no Brasil, se eu agredir fisicamente José, eu sou segundo sargento, José também é segundo sargento. Se eu agrido fisicamente José, eu cometo o crime de lesão corporal. Mas não o crime de lesão corporal comum. Eu cometo o crime de lesão corporal do Código Penal Militar. Porque eu sou militar da ativa e ele também é militar da ativa. Quem não teve aula disso ainda, não preocupa não que a gente vai ter aula disso ainda. Então, eu pratico o crime militar de lesão corporal. Se eu pratiquei, se aqui, eu tô aqui em Uberlândia agora, se eu aqui, Fenícia, segundo sargento da ativa, pratiquei lesão corporal contra José, segundo sargento da ativa, eu pratico o crime de lesão corporal do Código Penal Militar, que é bem diferente do Código Penal comum. Mas se eu estou de férias, numa situação hipotética, quase utópica, estou de férias em Paris, estou a Paris, vendo La Torre Eiffel, né? Estou vendo La Torre Eiffel. E eu encontro com José e José vem me atormentar. Eu falo, até aqui, este pequeno capiroto do mal está aqui me atormentando. E eu vou lá e agrido José lá em Paris. Eu pratico o crime de lesão corporal do Código Penal Militar? Pratico. Pratico. Então, em qualquer lugar do mundo, eu pratico o Código Penal Militar. Mas olha que interessante. No segundo semestre de 2023, houve alteração do Código Penal Militar. O Código Penal Militar mudou, tá? Mudou. Teve uma reforma do Código Penal Militar. Em 2017 teve uma reforma, em 2023 outra reforma. Então, eu tive uma alteração dessa lei. Eu tive uma alteração dessa lei. Exemplo, alguns crimes que não eram crimes militares, em 2017 passaram a ser crimes militares.
Imagine que eu estou cumprindo, que eu estou em missão em outro país e José também está em missão em outro país, ok? Imaginemos que algo que não era crime, após a mudança do Código Penal Militar em 2017, passou a ser crime. Suponhamos que eu estou em outro país, tá? E aquilo que não era crime, com a mudança da lei, passou a ser crime. Eu estou, sei lá na Europa. E José também. A obrigatoriedade de cumprimento dessa mudança do Código Penal Militar só existe depois de 3 meses de oficialmente publicada. É basicamente o que está falando no parágrafo primeiro. Aí você fala assim, Fenícia, por que a lei no Brasil ela passa a ser obrigatória quando ela coloca imediatamente, ou 30 dias, ou 180 dias, e quando ela não coloca 45? E por que nos estados estrangeiros é 3 meses? Por quê? Olha, senhores, eu tô falando de 1942. Quando a lei começou a existir, em 1942, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Era carta. Então, eu estava no Brasil, alterava uma lei. Criava-se uma obrigação para as pessoas em razão da mudança, de alguma mudança legislativa. Criou-se uma obrigação em razão de alguma mudança legislativa. Até essa mudança legislativa ser enviada via carta e via navio lá para outro país, demorava. Não tinha internet nessa época. Então, essa mudança legislativa para chegar em outro país demorava. Demorava por questões óbvias. Óbvias, em 1942. Então, para existir a obrigatoriedade de uma legislação em outro país, definiu-se esse período de 3 meses. 3 meses. Agora, eu vou falar para os senhores. Entenderam isso aqui, senhores? Entenderam? Só me dê um feedback aí. Vocês entenderam isso aqui? A regra é, a própria lei coloca o período de sua vigência. Quando ela não coloca, quando ela não dizer taxativamente qual é o período de sua vigência, ela passa a ser obrigatória 45 dias depois. Agora, quando eu falo, tá? Quando eu falo de obrigatoriedade de lei brasileira em estados estrangeiros, essa obrigatoriedade se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada, tá? Só me dê um feedback aqui. Os senhores entenderam essa lógica? Entenderam essa máxima? Sim ou não? Entenderam isso? Perfeito, perfeito. Então, ok. Como que isso cai em prova? Senhores, aqui tá a maior quantidade de pegadinhas. Olha só. Se a lei coloca assim, essa lei passa a vigorar em todo o país 180 dias depois de oficialmente publicada. Aí a questão coloca, considerando que coloca a LINDB, esta lei passa a ser de obrigatoriedade 45 dias depois. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Porque o 45 dias vale para quando a lei não especifica o seu tempo de vacácio. Se a lei especifica o seu tempo de vacácio, é o que a lei especificou. Se a lei falou que passa a vigorar na data de sua publicação, ela passa a ter obrigatoriedade imediata. Esse tempo de 45 dias é quando não se fala, ok? Quando não se fala qual que é o período de obrigatoriedade da lei. Aí é 45 dias. E nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Estados estrangeiros. Maior pegadinha que eles colocam em prova, 90 dias. Não, não é 90 dias. Não é 90 dias. É 3 meses. Não é 90 dias. É 3 meses. São as pegadinhas. E olha que interessante. Se cria-se uma lei aqui no Brasil, ok? E coloca o prazo de vacácio dela de 180 dias. Olha a pegadinha master. Isso aqui é questão master. Questão difícil de prova. Coloca-se uma lei, cria-se uma lei no Brasil, uma nova lei no Brasil, e a vacatio legis dela é de 180 dias. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade de cumprimento dessa lei é de 180 dias
ou de 3 meses? O que os senhores me falam? É 180 dias ou é 3 meses? O que os senhores me falam? 180 dias ou 3 meses? Responda aqui no chat. 180 dias ou 3 meses? Pode chutar, não tem problema não. A gente tá aqui para aprender. 3 meses. E aí, senhores? A lei brasileira foi publicada para vigorar em 180 dias. Quando se dá a obrigatoriedade dessa lei em outros países? A maioria está marcando 3 meses. E é por isso que o avaliador coloca essa questão aí. E tá errado. Tá errado, não é 3 meses, vai ser 180 dias. Vai ser 180 dias. É por isso que eu explico o porquê das coisas. Olha, se a lógica de uma lei ser obrigatória em outro país é de 3 meses, considerando que é um período razoável para que quem está fora tome conhecimento da mudança da lei, se essa lei passa a vigorar aqui no Brasil 180 dias depois, não faz nenhum sentido cobrar a vigência dessa lei antes. Vocês estão entendendo a lógica? Se aqui no Brasil, se aqui no Brasil essa lei passa a ser de cumprimento obrigatório em 180 dias, por óbvio, ela só vai ter vigência no Brasil daqui 180 dias. Então, se aqui no Brasil vai ter vigência só daqui 180 dias, não faz nenhum sentido eu obrigar o cumprimento de uma lei em um país estrangeiro, que essa lei não é obrigatória nem no Brasil, que está lá. Então, entenda o que eu estou falando. Isso é pegadinha de prova. A lei nos estados estrangeiros, quando admitida, tá? A obrigatoriedade se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Obviamente, se aqui no Brasil o período de obrigatoriedade dessa lei for superior a 3 meses, exemplo, 180 dias, 1 ano, 2 anos, eu considero esse prazo inicial. Se uma lei passa a vigorar aqui no Brasil na data de sua publicação, ela só pode ser de cumprimento obrigatório no estado estrangeiro 3 meses depois, ok? Se uma lei passa a vigorar aqui no Brasil em 30 dias, ela só tem cumprimento obrigatório no estado estrangeiro depois de 3 meses. Mas se uma lei é publicada aqui no Brasil para vigorar em 180 dias, 4 meses, 180 dias, 1 ano, 2 anos, é esse o marco de obrigatoriedade dessa lei em estados estrangeiros. Pegaram essa pegadinha master aqui, senhores? Pegaram essa pegadinha master? Isso é pegadinha master de prova. E como os senhores viram, a galera cai. A galera cai. Ok? Então, recapitulando, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Regra geral, tá? Quando a lei não especifica qual que é o período de vacácio, o tempo de vacácio é 45 dias. Em estados estrangeiros, 3 meses, não 90 dias. Não é 90 dias, são 3 meses. Não é 90 dias, são 3 meses. Ok? E, obviamente, se a lei no Brasil tem um vacácio superior a esses 3 meses, eu considero esse período de vacácio aqui do Brasil. Peguei 3 meses, se o prazo for menor que... Exatamente, é isso. Perfeito, exatamente. Se o prazo de vacácio aqui no Brasil for inferior a 3 meses, estado estrangeiro, 3 meses. Se aqui no Brasil for superior, eu considero esse prazo aqui do Brasil. Por quê? A lógica é que o estado estrangeiro toma conhecimento da mudança da lei. Se esse período é superior a 3 meses, eu considero esse período aqui da lei brasileira. Padrão? Continuando. Se antes, tá aqui, ó, tô no parágrafo 3º aqui, ó. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo desse artigo dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. Isso aqui parece ser coisa de outro mundo, senhores, e não é, tá? Não é. Ó, compartilhar aqui minha tela com os senhores. Olha só. O que o parágrafo 3º está falando é basicamente isso aqui, senhores. Olha só. Eu
eu já falei, aqui tem a minha linha do tempo. Confere? Nossa, minha linha do tempo tá totalmente... Minha linha do tempo tá mais ou menos isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui, tá? Isso aqui, senhores, é a minha linha do tempo. Padrão? Isso é a minha linha do tempo. Eu já falei que aqui eu tenho uma lei nova, ok? A regra é, se a lei nova começa... A lei nova, vamos imaginar aqui uma lei nova. Vamos colocar que o período de vacância dessa lei é 30 dias. Essa lei começa a vigorar em todo o país em 30 dias, tá? Suponhamos que essa lei foi publicada hoje, dia 23/7/2025. Então, foi publicada uma nova lei e está especificado. Essa lei começa a vigorar em todo o país em 30 dias. Então, qual é o período de vacância dessa lei? 30 dias. Nos estados estrangeiros, 90 dias. Perfeito. Perfeito. Aliás, 90 dias não, 3 meses, né? 90 dias não, 3 meses. Tô falando tanto de 90 dias que eu confundi, é 3 meses, tá? Então, aqui no Brasil, ela começa a vigorar 30 dias depois de oficialmente publicada. Nos estados estrangeiros, 3 meses depois de oficialmente publicada. Agora, imagine a seguinte situação. A lei está em período de vacácio. A lei está em período de vacácio. Suponhamos, hoje é dia 23, vou até olhar aqui uma data específica. Suponhamos que no dia 30, aqui, no dia 30/7/25, tá? 30/7/25, portanto, antes de entrar em vigor, ele está em período de vacácio, tá? Então, o que eu tô falando de 23/7, esse mês tem 31 dias, então ela começaria a entrar em vigor aqui no dia 22/7/25, tá? Esse mês tem 31 dias, tá? Então, ela começaria a entrar em vigor, na verdade, dia 23/8, de 22/8/25. Ela começaria a entrar em vigor 30 dias depois. O período de vacância dela é 30 dias. Esse mês de julho tem 31 dias. Então, no dia 22 de agosto de 25, ela entraria em vigor, em tese, ok? Mas imaginemos que antes de entrar em vigor, tá? Antes de entrar em vigor, essa lei teve modificação de seu texto. É o que a lei fala. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinado à correção, o prazo desse artigo dos parágrafos anteriores começa a ocorrer da nova publicação. Então, imaginemos a seguinte situação. Olha aqui para a tela. Olha aqui para minha tela aqui, ó. Olha só. Eu tenho uma lei nova que foi publicada hoje, dia 23/7/25. E o prazo de vacácio dela é de 30 dias. Então, em tese, considerando que o mês de julho tem 31 dias, em tese, no dia 22 de agosto de 2025, ela começaria a vigorar em todo o país. Aqui no Brasil, tá? No Brasil. Nos estados estrangeiros, tá? Aqui, ó, 3 meses depois do dia 23/7. Padrão? Ok. Só que imaginemos a seguinte situação. Olharam a lei e falaram assim, esquecemos um pequeno detalhe. Esquecemos de inserir este detalhe. Esse detalhe tem que ir para essa lei. Essa lei não pode ir sem esse detalhe. O que eles fazem? Uma semana depois, eles fazem alteração. Eles fazem a alteração dessa lei. Eles inserem um artigo, um parágrafo, eles inserem alguma coisa. Eles fazem uma correção dessa lei. Então, no dia 30/7, tá? Uma semana depois, houve uma alteração dessa lei. O que o parágrafo terceiro está falando? Olha, quando ocorrer, olha, se antes de entrar em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo desse artigo dos prazos anteriores começa a ocorrer da nova publicação. Ou seja, se antes de entrar em vigor, que é o exemplo que os senhores estão vendo exatamente aqui no quadro, se antes de entrar em vigor ocorrer a alteração do texto da lei, o prazo de vacácio começa a ocorrer da data da alteração, da publicação da alteração. Então, houve alteração aqui no dia 30/7/25. Significa dizer que esse prazo aqui morreu, já era. Já era. Então, havendo alteração, então, se a alteração for aqui no dia 30/7/25, eu jogo 30 dias mais 30 dias com base na nova alteração.
Percebam, ela não estava vigorando ainda. Houve alteração de seu texto enquanto ela não estava vigorando ainda, ela estava em período de vacácio. Então, se antes de entrar em vigor ocorrer alteração, eu considero essa alteração como marco referencial do vacácio. Então, se em 30/7/25 houve alteração da lei, significa dizer que no dia 29/8/25 é que efetivamente entra em vigor esta lei. Obviamente aqui no Brasil, tá? E esse é o marco referencial para 3 meses a mais nos estados estrangeiros. Ok? Então, o parágrafo terceiro está falando isso. Se antes de entrar em vigor, então essa lei aqui não estava em vigor ainda, ocorrer nova publicação de seu texto, que foi justamente o exemplo que eu estou passando aqui para os senhores no quadro, o prazo referencial, tá? O prazo desse artigo começa a ocorrer da nova publicação. Então, é essa nova publicação que vai ser o referencial do prazo. Então, se a lei é 30 dias, começa a valer a partir daqui, desta data. Se aqui for de 180 dias, começa a valer desta nova data aqui, dessa alteração aqui, dessa nova data. Agora, fiquem atentos, senhores. Eu tenho que ficar muito atento, sabe por quê? Pelo seguinte, se a lei já está em vigor, então imaginemos aqui a seguinte situação. Aqui eu tenho o dia 29/8/25. Essa lei já está em vigor, já está vigorando no Brasil. Se eu quiser mudar essa lei aqui agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ir para a hipótese do parágrafo 4º, que fala o seguinte: as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, para eu alterar esta lei aqui, eu preciso criar uma lei nova. Eu preciso passar por todo um processo legislativo para alterar essa lei. Então, voltem aqui comigo aqui, ó. Voltem comigo aqui para o nosso para a nossa LINDB aqui, ó. Voltando para a LINDB. Ó. Voltei para a LINDB. A própria LINDB, tá? A própria LINDB, ela tem aqui várias leis que vão alterando ela. Por que que a mudança da nomenclatura da LINDB, tá? Foi feita por uma nova lei, Lei 12.376 de 2010. Por quê? Porque a LINDB já estava em vigor. Então, para eu mudar a LINDB, eu precisei criar uma lei nova. No caso, foi a Lei 12.376 de 2010. Ok? Ok? Então, se a lei já está em vigor, eu preciso de uma nova lei para alterá-la. Ok? Então, aqui, ó. Aqui, ó. As correções a texto de lei em vigor consideram-se lei nova. Tá? Parágrafo 4º aqui, ó. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, preciso criar uma nova lei para alterar a lei. Guardem essa máxima. Frase extrema verdadeira. Eu falo muito de frase extrema nas minhas aulas. Geralmente as frases extremas são falsas. Mas quando existe uma frase extrema verdadeira, eu sempre falo para os senhores guardarem qual que é a frase extrema verdadeira. Eu vou falar uma frase extrema que é verdadeira. Somente lei pode revogar lei. Guardem isso. Somente lei pode revogar lei. Ok? Somente lei pode revogar lei. Ou seja, eu só posso tirar uma lei do ordenamento jurídico se vier outra lei revogando aquela lei. Exemplo, a gente tem a nova lei de abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade. Inclusive, a nova lei de abuso de autoridade está disponível no nosso canal do YouTube também. Tá? Quiser estudar ela aí, está disponível. É só procurar no YouTube aí que os senhores vão achar, na nossa página lá. Inclusive, senhores, quem está assistindo essa aula aí, o que custa se inscrever aqui, tá? Toda semana a gente manda um monte de conteúdo gratuito aí disponível para os senhores que querem estudar para concurso público. Toda semana tem aula nova. Toda semana tem aula nova. Às vezes tem até mais de uma aula durante a semana disponibilizada aí para os senhores, tá? Então se inscreve aí para os senhores terem acesso a essas aulas aí. Então, as correções a texto de lei de vigor considera-se lei nova. Então, para eu tinha a antiga lei de abuso de autoridade, que era 48/98, e surge a 13 alguma coisa, que é a nova lei de abuso de autoridade, e ela coloca expressamente no seu texto. Fica revogada a lei 48/98. Ou seja,
Para tirar uma lei do ordenamento, tem que vir uma outra lei suprimindo aquela lei. Só porque acontece, infelizmente, senhores, os nossos legisladores, que são as pessoas que nós votamos para nos representar e para criar as leis do nosso país, muitas vezes não entendem nada disso que a gente está falando aqui, não entendem nada de processo legislativo. Inclusive, a maioria deles não entende nada de nada mesmo, tá? Mas se eles entendessem mesmo de processo legislativo, dessas questões de direito, inclusive eu falo que o mínimo que uma pessoa deveria ter para representar uma nação, tá? É uma competência técnica específica, por exemplo, ser bacharel em direito, ser educador, professor, tá? Ser médico, né? Que vai girar em torno das questões que são efetivamente interessantes para a gente dentro do nosso contexto, né? Então, para que ele tire determinada lei do nosso país, somente uma nova lei pode determinar a supressão. Então é por isso que é tão difícil estudar direito. Por quê? Porque existem inúmeras leis no nosso país que estão aí, estão escritas, têm validade no conteúdo, né? Você pega, por exemplo, a lei de contravenções penais, tem inúmeras contravenções penais que estão lá, mas que não têm mais aplicabilidade. Mas por que elas estão lá? Mesmo não tendo aplicabilidade, tá? Por que elas estão lá mesmo não tendo aplicabilidade? Porque não surgiu nenhuma outra lei para tirar ela do ordenamento jurídico. Uma lei só pode ser suprimida por outra lei, ok? Continuando aqui, ó. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. E aí, senhores, tá? Eu volto aqui para o nosso quadro negro aqui, tá? Voltamos aqui para o nosso quadro negro, tá? Não se destinando à vigência temporária, não se destinando à vigência temporária, aí eu já começo a explicar para os senhores. O que é vigência temporária? O que é vigência temporária? É uma lei que surge para vigorar em um período pré-determinado. Exemplo: Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa. É o exemplo aqui. Exatamente, que o Iago passou aí, de Lei Geral da Copa. É uma lei temporária. Por que ela é temporária? Porque ela tinha a data para nascer e a data para morrer. Então, lei temporária é isso. Ela tem data para começar e para terminar. Essa lei entra em vigor no dia tal e perde a vigência no dia tal. Então, ela mesma colocou o marco de nascimento e de morte dela. Isso é uma lei temporária. Ok? Isso é uma lei temporária. E aí, o artigo 2º vem falando, olha, não se destinando à vigência temporária, obviamente, uma lei temporária, ela já tem um marco, ela já tem a data certa que ela vai deixar de existir no nosso ordenamento jurídico. Ela já tem a data especificada quando ela vai deixar de existir. Então, com exceção às leis temporárias, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ou revogue. Modificação ou revogação, tá? Ou revogue, tá? Significa dizer que eu tenho a lei X, tá? Eu tenho a lei X. A lei X tem lá todas as informações que dizem respeito a ela. Essa lei, ela vai vigorar até que surja uma outra lei. Por que eu não vi isso? Olha, uma lei só pode ser modificada por outra lei. Então, se não surgir nenhuma outra lei que modifique ou revogue essa lei X vai continuar vigorando. E essa modificação ou revogação, ela pode ocorrer de inúmeras maneiras. A revogação, ela pode ser ou tácita ou expressa. Ou tácita ou expressa. A expressa é a mais fácil. A expressa é mais fácil. Eu já dei um exemplo aqui para os senhores. Eu tinha a Lei 48/98, que é a antiga Lei de Abuso de Autoridade.
Surge a nova lei de abuso de autoridade e ela coloca de forma expressa que fica revogada a lei 4898. Ou seja, houve revogação expressa. Então, expressamente, a nova lei de abuso de autoridade revogou a antiga lei de abuso de autoridade. De forma expressa. Então, expressamente, ela foi revogada. Agora pode ocorrer a revogação ou a modificação de forma tácita. E é aqui que está o grande problema. Esse é o grande calcanhar de Aquiles de quem estuda direito, né, de forma geral, principalmente para concursos públicos, né? Ou para quem está começando a faculdade de direito tem muita dificuldade de entender isso. Eu pego aqui o meu vadimeco, eu pego aqui, por exemplo, o meu vadimeco, ok? Ó, tá aqui o meu vadimeco. Tem inúmeras legislações aqui, inclusive meu vadimeco está desatualizado, tem que comprar um novo, tá? Tem um monte de lei aqui. Senhores, os senhores acham que tudo isso que está aqui no vadimeco está vigente? Não, não está. Não está. Não está vigente isso daqui. Por que não está vigente? Porque inúmeras legislações que estão aqui nessa norma aqui, elas foram revogadas de forma tácita. Elas foram revogadas de forma tácita. O que é forma tácita? Olha, eu tenho uma legislação qualquer aqui, tá? Eu tenho uma legislação qualquer aqui e essa legislação está vigorando. Por que está vigorando? Porque não surgiu nenhuma outra lei que modificou essa lei, tá? Não teve a revogação expressa dessa lei. Então ela tá aqui, escrito aqui. Porém, surge uma lei nova. E essa lei nova, ela traz disposições específicas sobre aquele determinado assunto. Ela traz disposições específicas sobre aquele determinado assunto. Então, ocorre a revogação tácita. O que é tácito? Quando um conteúdo é incompatível com uma lei nova. Isso é revogação tácita, por incompatibilidade. Vou dar um exemplo clássico aqui para os senhores, tá? Vou dar um exemplo. Vou colocar minha caveira aqui no lugarzinho dela de novo. Beleza? Vou dar um exemplo aqui para os senhores aqui de revogação, tá? Olha só, eu tenho. Houve alteração agora, tá? Vou voltar aqui para minha tela preta aqui com os senhores. Ó, voltar aqui para escrever aqui para os senhores, ó. Em 2023, até houve essa mudança, mas só para os senhores entenderem qual que é a lógica aqui. Eu tenho a minha Constituição Federal de 1988. Eu já expliquei isso aqui para os senhores na primeira aula, ok? Quando surge uma nova Constituição, tudo que vem antes dela passa pelo filtro constitucional. Então, a Constituição é uma, entre aspas, uma lei nova. Vou dar um exemplo aqui do Código Penal Militar, tá? Código Penal Militar, tá? Já houve essa mudança em 2023, mas até 2023 não havia, só para os senhores entenderem o que eu estou querendo dizer. O artigo 50 do Código Penal Militar, ele falava o seguinte, inclusive no vadimeco tem isso aqui, tá? Vou ler para os senhores aqui, ó. Até para aproveitar que tá aqui, tá? Eu vou aqui no meu Código Penal Militar. Se os senhores forem, se os senhores tiverem um Código Penal Militar anterior a 2023, os senhores vão ver essa questão no material dos senhores também, tá? Deixa eu achar aqui meu Código Penal Militar. Deixa eu achar aqui meu Código Penal Militar. Penal. Vamos lá, cadê ele? No índice remissivo. Ó, os senhores verem que a lógica é bem essa mesmo, tá? Cadê? Código Penal Militar, 797. Vamos lá. Tá aqui. Ó, tá aqui, meu Código Penal Militar. Lá no artigo 50, tá? Como essa lei aqui, ó. Tá no artigo 50, tá? Tá aqui, meu Código Penal Militar. Tá aqui, ó. Artigo 50 do Código Penal Militar. Tá riscado aqui, né? Vocês estão vendo que tá riscado. Não tá riscado, não é à toa, não. Então, volta pra minha tela aqui. No artigo 50 do Código Penal Militar, tá?
Já houve essa mudança em 2023, mas até 2022 ele estava escrito. Estava escrito assim, ó, exatamente assim, ó. Artigo 50 do Código Penal Militar. O menor de 18 anos é inimputável. Todo mundo sabe que no Brasil, quem é menor de 18 anos não pode responder penalmente pelos seus atos. Porque onde está isso? Está lá na Constituição. A Constituição me fala que quem é menor de 18 anos é inimputável. Então, quem comete atos que são descritos como crime não comete crime. Comete ato infracional análogo ao crime propriamente dito. Então, tá lá assim, ó. O menor de 18 anos é inimputável, salvo se, olha só o que fala o Código Penal Militar, salvo se, já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, a pena aplicável é diminuída de 1/3 a 2/3 até a metade. Então, senhores, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que até 2023, o Código Penal Militar tá aqui, ó, esse vai de meio com o meu aqui de 2020. Isso não é desatualizado, preciso comprar um novo, tá? Mas até 2023, de acordo com o Código Penal Militar, vem pro quadro aqui. Quem tinha 16 anos poderia responder por crime. Olha que interessante. De acordo com o que está escrito no Código Penal Militar, até 2023, quem tinha 16 anos poderia responder penalmente. Aí eu falo com os senhores, ó, eu tô aqui estudando para o concurso, estou estudando direito, estou estudando tudo isso aqui, e eu li isso aqui. Por exemplo, estou estudando direito penal militar, não estou fazendo cursinho, não estou fazendo aula, não estou estudando com a Fenícia, não estou estudando com ninguém, estou estudando sozinho, peguei a lei e estou estudando. Eu falo assim, ó, quem tem 16 anos pode responder penalmente, de acordo com o Código Penal Militar. Está escrito isso. Aí eu falo com os senhores, isso está escrito, mas isso é válido? Tem vigência? Não, não tem vigência. Por que não tem vigência? Porque eu estou falando de revogação tácita. Eu estou falando de revogação tácita. Não está escrito em lugar nenhum que isso aqui, inclusive, somente lei pode revogar lei. Então não surgiu, não havia surgido até 2023 nenhuma lei que revogasse o artigo 50 do Código Penal Militar. Então ele estava aqui, está vigorando, está vigorando, está vigorando. Até surgiu uma lei que revogue ele de forma expressa. Só que a Constituição Federal de 1988 colocou que são inimputáveis os menores de 18 anos. Aí eu te pergunto, olha, a Constituição está falando que são inimputáveis os menores de 18 anos. E o Código Penal Militar está falando que quem tem 16 anos pode responder penalmente. Como é que funciona isso aí? A Constituição Federal, que é maior, a gente tem o nosso triângulo aqui das leis, a Constituição Federal está no topo, ela que manda no ordenamento jurídico todo. Então, tudo que está incompatível com a Constituição Federal perde a vigência de forma tácita. Então, tudo que está incompatível com a Constituição Federal perde a vigência de forma tácita. De forma tácita. Então, percebam que, embora exista o artigo 50 no Código Penal Militar até 2023, por que eu estou falando de 2023? Porque em 2023 mudou-se isso aqui, fizeram uma reforma do Código Penal Militar no segundo semestre de 2023 e mudaram isso aqui, tá? Então houve a revogação expressa em 2023, mas até então não tinha, tá? Então significa dizer que, embora essa lei esteja escrita, esteja na lei, ela está lá porque até então não tinha nenhuma outra lei que revogou de forma expressa ela. Então houve a revogação tácita. Por que é difícil entender revogação tácita? Porque eu tenho que entender um pouquinho de todas as outras leis. Às vezes eu olho o Código Penal Militar e vejo lá, olha, quem tem 16 anos pode responder penalmente, mas eu conheço tudo que está na Constituição Federal. Às vezes eu estou falando de uma lei específica, que trata de um assunto que uma lei específica posterior tratou de forma diversa. E por ser uma lei nova, tratando de assunto específico daquela norma, ela é que tem vigência. Então ela revoga de forma tácita, ou seja, por incompatibilidade, aquela antiga. Entenderam isso? Entenderam? Então, a Constituição Federal de 1988 revogou de forma tácita o artigo 50
do Código Penal Militar. Revogou de forma tácita o Código Penal Militar. Então, dentro deste vade-mecum aqui, ó, tem milhares de aspectos legais que estão revogados de forma tácita, por incompatibilidade. Se for revogado de forma expressa, não está aqui, mas se for de forma tácita, vai continuar a lei antiga aqui. Por quê? Somente lei pode revogar de modo expresso lei anterior. Entenderam isso aqui, senhores? Então, é justamente o que fala, tá? O parágrafo, voltar aqui para nossa lei, é justamente o que fala aqui o parágrafo segundo. Ó, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Já vimos a questão aqui da vigência temporária. A gente já viu que a modificação expressa é aquela que realmente suprime a lei e a tácita é aquela que traz a incompatibilidade das normas, tá? A lei posterior revoga a anterior quando a expressamente o declare, ou seja, a expressamente o declare é a revogação expressa, tá? Então, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declara. Exemplo, nova lei de abuso de autoridade. Quando ela surgiu, ela falou de forma expressa. Fica revogada a lei 48/98. Quando com ela seja incompatível, exemplo, acabei de falar aqui para os senhores, eu tinha o artigo 50 do Código Penal Militar, que é da década de 60, e surge a Constituição Federal, que, de forma determinante, torna incompatível esse artigo 50. Então, ocorreu a revogação tácita do artigo 50. Ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, imaginemos que tem várias leis esparsas, ou vários artigos esparsos, que tratam da questão do tratamento de informações. Informações sigilosas, pessoais e por aí vai. Só que aí surge a nova lei de acesso à informação. Lei 12.000 e alguma coisa. Então surge a nova lei de acesso à informação. Então a nova lei de acesso à informação regulamenta tudo que diz respeito do acesso à informação, tá? E dados sigilosos dentro do país. Então qualquer norma que traz conteúdos específicos, esparsos, da questão de acesso à informação no país, ela fica revogada de forma tácita, porque surgiu uma lei nova que regula inteiramente aquele assunto. Então vejam, senhores, o que fala o parágrafo 1º é justamente isso, ó. Tá? A lei posterior revoga anterior quando expressamente o declare. Exemplo, a nova lei de abuso de autoridade revogou expressamente, tá? De forma expressa, a 48/98. Quando com ela seja incompatível, exemplo, artigo 50 do Código Penal Militar e a Constituição Federal. Ou quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, eu tenho a Lei de Acesso à Informação, que regula inteiramente a questão do acesso à informação, dados sigilosos, né? Sigilosos, informações melindrosas do país, então regulou inteiramente tudo que diz respeito àquilo de forma esparsa, fica revogado de forma tácita, tá? E aí, eu tenho que entender o que fala o parágrafo 2º também. Ele fala o seguinte, ó, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, não revoga nem modifica a anterior. Às vezes, eu tenho uma lei nova que vai disciplinar aspectos específicos de determinada lei. Então, essa lei nova, quando ela não fala inteiramente, quando ela não regula inteiramente matéria da anterior, tá? Ela só traz disposições específicas, tá? A gente trabalha muito isso. Por exemplo, na lei de armas, né? Os decretos vão e voltam, trazendo disposições gerais ou especiais a par do que já está na lei de armas. Então, esses decretos, até por óbvio, né, eles não podem revogar o que já está na lei,
né? Então, essas disposições gerais ou especiais a par das existentes não revogam nem modificam a lei anterior. Beleza, senhores? A LINDB é pequenininha, mas ela tem muitos desdobramentos. E aqui a gente não está aprofundando na LINDB, não. A gente está trabalhando aqui de forma geral sobre o que geralmente é cobrado em questões de provas de concursos anteriores. Então já fica um bizu aqui para os senhores. Peguem a LINDB, coloquem aí na parte inicial disposições gerais específicas da LINDB e já começa a fazer questões da LINDB aí, porque com o conteúdo que os senhores já têm aqui, já dá para começar a responder questões de LINDB. Na próxima aula, tá? Na próxima aula, nós vamos falar da questão do parágrafo 3º. O parágrafo 3º é um pouquinho mais complexo. Ele vai trabalhar no Instituto da Repristinação. Que nome esquisito que é esse, Anícia? Repristinação, é isso mesmo, Anícia? É repristinação. Nós vamos trabalhar isso na próxima quarta-feira, no mesmo horário, aqui às 10 horas. Nós vamos trabalhar esse instituto que sempre cai em prova e que sempre, quem não tem conhecimento jurídico, acaba caindo nessa pegadinha. Muito obrigada, senhores, por estarmos juntos mais uma vez. Até quarta-feira que vem. Tchau!